Boa noite, pessoal. Para mim, boa noite, né? Para vocês, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Então, aqui a gente vai dar início à atividade 3 de eletrônica de potência na questão 1, né? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre calcular indutores e capacitores, tá? A questão ela pede assim, ó, calcule L1 e C1 para um conversor forward funcionando a 20 kHz, que é a frequência em MCC. Suponha a largura de pulso máxima menor que 0,5. O que é essa largura máxima? É o dead cycle, que é aquele D que a gente calculou nos exercícios anteriores lá, né? Corrente de saída mínima de 1 A e que a tensão de entrada pode variar de 100 a 200 volts e a tensão de saída é 5 volts constante. Considere a variação de tensão na carga de 20 mV e despreze a queda de tensão nos elementos passivos e considere as chaves como ideais. Tá? Beleza. O que a gente precisa descobrir antes de tudo? Né? Ele dá o dead cycle máximo, né? O pulso máximo de 0,5. Para a gente descobrir o capacitor e o indutor, a gente precisa descobrir o dead cycle mínimo. Né? Então é isso que a gente vai começar a desenvolver aí, tá? Então nesse caso aqui, a gente precisa descobrir o D mínimo. Qual que é o D mínimo? Então para calcular o D mínimo, a gente tem esse cálculo aqui, ó. VO, que é igual à tensão de entrada, que é VI, vezes o dead cycle que a gente quer descobrir, e vezes a relação de espiras, tá? Só que antes de descobrir o dead cycle, a gente tem que fazer uma simulação para tentar descobrir essa relação de espiras aqui, tá? Então, como que vai ficar? A tensão de saída, a gente já tem, né? Que ele fala aqui que é constante, ó. É 5 volts. Então, a gente já pode aplicar aqui, ó. 5 volts. A tensão de entrada, ele também fala que ele vai variar de 100 a 200, né? E como a gente quer a tensão mínima, né? A gente quer dead cycle mínimo, então a gente vai usar a tensão mínima aqui, que é 100 vezes. E a gente está usando o dead cycle máximo, que é o único que a gente tem ali, que é o 0,5, tá? Então, para a gente descobrir o dead cycle mínimo que a gente tem que descobrir, a gente precisa saber essa relação. Então, a gente vai ter que descobrir essa relação primeiro, tá? N2 por N1. Tá. Multiplicando, aqui 100 vezes 0,5 vai dar 50. Repete. Vou fazer aqui para frente para ficar melhor. Eu passo esse cara para lá, ele está multiplicando, né? Então ele passa dividindo. Então vai ficar assim, ó. Vamos pegar direto, ó. N2 sobre N1 tá, igual a 5 divididos por 50, que vai dar a nossa relação aqui. Então N2 sobre N1, ele vai dar uma relação de 0,1. Então essa relação de N2 para N1 é 0,1. Legal, né? Então agora a gente vai descobrir esse cara aqui, ó. Agora a gente vai conseguir descobrir esse cara, tá? Então vamos lá. O D mínimo... Opa, deixa eu voltar aqui. Não dá para escrever assim, acho. O D mínimo, ele vai ser o cálculo de... A gente vai pegar, na verdade, esse cálculo que eu desenvolvi aqui, ó, com vocês, esse cálculo pré-determinado, e vou isolar o dead cycle. Vou jogar ele para cá e vou fazer uma manipulação aqui, tá, pessoal? Mas é a mesma fórmula que a gente desenvolveu aqui, ó. Só que eu só vou fazer uma manipulação ali. Deixa eu deixar mais bonitinho esse D aqui. É importante o D, né? Do dead cycle. Eita. Caramba. Até o professor pegar as mães aqui. Vamos demorar um pouquinho. Vamos na fé. Olha lá. Tá bem louco o negócio. Pera aí.
Então o D mínimo ele vai ser o quê? Então, igual eu comentei, vai ser o mesmo cálculo, só que eu estou isolando o D, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Embaixo vai estar a tensão de entrada vezes a relação de N2 e N1, que a gente acabou de calcular, e aqui em cima a tensão de entrada. Como que vai ficar esse cara aí? Ele vai ficar assim, ó. A tensão de entrada, a tensão de saída que a gente tem, que é constante lá, a gente já viu que é 5 volts, tá? Igual a gente usou aqui. A tensão de entrada, agora a gente vai utilizar a tensão máxima, tá? E a relação a gente calculou aqui em cima, que é 0,1. Então, calculando assim, a gente chega no que o dead cycle mínimo, o ciclo mínimo, ele vai dar 0,25. Então, esse aqui é um cálculo bastante importante para nós, tá? Para a gente conseguir descobrir os outros valores ali. Beleza, agora a gente vai calcular o capacitor. Deixa eu escrever aqui. A gente calcula o capacitor. Capacitor. Então, não, desculpa. Primeiro, não, a gente pode calcular o capacitor, sim. Vamos calcular o capacitor. O capacitor ele vai ter esse cálculo aqui, ó. C1, né? Que ele equivale ao dead cycle, que a gente acabou de calcular, vezes a corrente de entrada. Isso aqui é um D, tá? Dzinho. Vezes a frequência, vezes a variação de tensão. Ó, o dead cycle a gente acabou de calcular, então ele é 0,25. A corrente de entrada, vamos lá dar uma olhada lá no exercício. A corrente de entrada, ele fala que é de 1 ampere, ó. É de 1 ampere. Vou jogar 1 aqui. A frequência, eu não vou ficar voltando lá, mas se vocês quiserem voltar lá no exercício para ver, ele fala que é 200... não vou voltar. Para vocês verem, né? Ó, é 20 kHz, tá? Ele é 20 kHz. E a variação de tensão, né? A tensão na carga, ele é 20 milivolts. Então, essas duas informações que a gente precisa ali. Tá? Então, aqui a frequência é 20 kHz. Então, como a gente tem que colocar já em notação científica, notação de engenharia, né? Então, é 20 vezes 10 a terceira, tá? Vezes a variação lá que é 20 milivolts, né? Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 3. Chegando nesse resultado, né? Vocês podem jogar direto aí. A gente vai chegar num valor do capacitor, que é C1, de 625 microfarad, tá? Então, um dos resultados aí da equação, do problema a gente já calculou, ok? Agora a gente vai calcular o indutor. O indutor que é um pouquinho mais complicadinho, mas também que não é um bicho de 7 cabeças. O indutor. E como que é? O cálculo dele ele vai ficar dessa forma. Ó. L1, que é igual a tensão de entrada, tá? Vezes a relação de N2 por N1, menos a tensão de saída. Isso aqui vezes o dead cycle, divididos pela frequência, vezes a variação de corrente na carga. Tá? Essa variação de corrente na carga ela tem uma característica em relação ao tipo do modelo proposto ali, que é o MCC. Tá? Essa variação aqui, ó, ela é 2 vezes a corrente na carga, que nesse caso esse cara aqui é 1 ampere, né? Então ele vai ficar 2 amperes, ó. E daí isso não vai ter ali no exemplo, tá? Por isso que eu estou explicando aqui. Então a tensão de entrada, a gente vai jogar o valor de 200, tá?
Essa relação de N2 por N1 a gente calculou ali em cima, ok? A gente calculou ali em cima, a gente calculou aqui em cima, ó, então é 0,1, ok? 0,1 menos a nossa tensão de saída, que é constante lá, né, que é 5 volts, vezes o dead cycle, que a gente calculou, ele é 0,25. A nossa frequência, que a gente viu aqui em cima, ó, ela é 20 vezes 10 a terceira, e a variação ali da corrente, né, que eu acabei de explicar para vocês aqui, é 2 amperes. Tá? Então, concluindo, se a gente fizermos essa equação aí, a gente chega no L1 equivalente a 93,75 milihenry, que é a notação da indutância, tá, pessoal? Então, esse é o valor do capacitor e o valor do indutor para o exercício 1. Beleza? Alguma dúvida, alguma sugestão aí, a gente fica no WhatsApp para atendimento. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.